A única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. Com essa frase de Zygmunt Bauman, começamos aqui mais um episódio do Buzzer Beater, do podcast do Buzzer Beater. Segundo episódio da semana, e esse é um episódio especial, que não temos certeza de nada. Por não termos certeza de nada, fomos falar com você, nosso fã, nosso querido Buzzer amigo, nosso querido Buzzer ouvinte, e perguntar as suas dúvidas, querer saber o que você quer saber. A gente abriu no nosso Twitter para perguntas e na nossa aba de comunidade no canal do YouTube para perguntas. E nosso podcast vai ser inteiro respondendo perguntas hoje. Mas não vai ser eu sozinho que vai responder essas perguntas. Eu tô aqui com ele, Felipe Haguehara. Tudo bom, Felipe? Fala, Heitor, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Uma alternativa bacana aí que a gente conseguiu fazer durante a semana, essa ideia de fazer perguntas, porque as pessoas estavam pedindo por perguntas, né? A galera clamava pela volta do quadro de Respondendo Perguntas. A galera tava até perguntando em vídeos do Buzzer Beater que não tinha nada a ver com o podcast. Exatamente, a galera estava perguntando nas nossas redes pessoais, eles foram no nosso inbox, ameaçaram a nossa família. Exatamente. Momentos de tensão. Por isso, nos vimos compelidos a fazer perguntas, Felipe. Sim, e um detalhe para esse podcast que é o nosso primeiro gravado pessoalmente, né? Com ambos na mesma sala. Vocês podem perceber que a qualidade do áudio tá bem elevada, porque não tem mais aqueles ruídos, aqueles chiados, que graças à gambiarra de edição dos softwares, que não vamos falar o nome, porque a gente pode receber algum processo aí, né? Porque aí também a gente não faz propaganda de graça, mas o áudio deve estar limpinho aí pra você ouvir, né? Isso, aquele áudio limpo, sem cachorro latindo, sem caminhão de lixo. Sem nada. É um podcast de qualidade. Mas vamos lá, Felipe. A gente tá gravando esse podcast no dia 20 de março. A gente anunciou nessa tarde no nosso Twitter e na sua aba de comunidade do YouTube para fazer perguntas, Felipe. E vamos... Nossa, tem pergunta pra caramba, Felipe. Eu não esperava que a galera fosse fazer tanta pergunta. A gente fez essa publicação na intenção de ter um número bom, mas superou muito as nossas expectativas, né? Teve um número excelente de perguntas, né, Felipe? Você quer começar por onde? Quer começar por Twitter ou por YouTube? Cara, vamos pelo YouTube primeiro. YouTube, né? Prestigiar quem sempre falou com a gente, né? Quem pediu, né? Bom, a gente vai começar com a pergunta do Lucas Santos. Ele tá falando do Golden State Warriors. Vocês acham que o Warriors poderiam conquistar novamente um título sem Durant? Ele fala que o Warriors ganhou jogos importantes sem ele, como contra o Houston e o OKC, e quando o Curry se lesionou, o time com o Durant não tinha a mesma eficiência. Como torcedor, ele gosta bastante do Curry, comandando o ataque, dividindo a responsabilidade com o Klay, mas não dá pra esquecer o fato do Durant ser extremamente clutch. Um abraço, rapaziada. Um abraço, Lucas! Tudo de bom pra você. E aí, você acha que o Warriors ganharia algum título sem o Durant? Eu acho que sim, porque até o momento da chegada do Durant, o Golden State Warriors era uma potência já com as peças que tinha, né? Exatamente. Independentemente de ter uma estrela desse calibre ou ter duas. A questão é óbvio, se o Durant sai, você perde um fator de decisão, mas o time não deixa de ser, por exemplo, um favorito. Exatamente. Porque o time do Warriors sem o Durant, qualquer time sem o Durant não é o mesmo time. É fato. Mas o time do Warriors sem o Durant também iria se reforçar. A gente tem que lembrar disso. Que para trazer o Durant, o time do Warriors se livrou do Bogut, que era muito bom, e do Harrison Barnes, que fazia bem aquela função de coadjuvante dele ali, fazendo seus 15 pontos por jogo, bem de boa. E talvez com Curry ainda melhor. Eu acho que o Curry hoje é melhor do que aquele Curry, porque o Curry cada vez melhora. Com o Klay melhor, que o Klay hoje com certeza é melhor do que aquele Klay. Ele só é meio desligado. Tem jogo que ele não faz nada, mas tem jogo que ele joga um absurdo. E o Draymond Green, né? Que o Draymond Green, a gente aqui paga um pau tremendo pra ele. Isso. Não, o core do Golden State, além dessas peças, eles também têm essa estratégia de renovação. Você citou esses nomes que eles deixaram ir. Dessa vez eles poderiam deixar aí outros nomes. Você perde um Durant,
Você tem esse espaço na folha, e aí você poderia também liberar um Iguodala, um Shaun Livingston, que ocupam uma parte do salário bem grande, e conseguir uma outra estrela que com certeza eles têm esse poder para seduzir um outro jogador. Todo mundo quer jogar com o Curry e com o Klay Thompson, né? Se eles seduziram o Durant, eles conseguem seduzir outros caras. Isso, e lembrando que para esse time continuar forte, não precisa ser necessariamente um jogador do calibre do Durant. Pode ser um jogador de um calibre de um Chris Middleton, que já deixaria esse time muito forte ainda. Exato. Exatamente. E falando do Golden State Warriors, o Matheus Filadelfo. Ele pergunta assim, só sou eu que acho que o Golden State Warriors não parece tão superior nessa temporada e eu os vejo com um mau encaixe contra o Bucks? Cara, a gente tem que sempre colocar o pé atrás para saber se o Golden State Warriors é um mau encaixe, não tá tão superior, porque playoff muda, é outro campeonato, é outra coisa, né, Felipe? Isso, o Golden State eles já tiveram a sua lição depois do 73-9. 73-9, né? E então eles fizeram toda aquela campanha maravilhosa, mas morreram nos playoffs, não tinham aquele fôlego. Então acho que não dá pra gente ficar dimensionando muito se eles não são tão favoritos realmente. Porque playoff muda, o status desses jogadores muda também. Realmente, tipo, a parte de encaixe, hoje talvez tenham times que são mais chatos pro Golden State enfrentar em relação a encaixe do que nas temporadas anteriores. Eu diria que talvez não tenha um Cleveland de 2015, 2016, mas tem mais times melhores. Exatamente. Ou um Houston Rockets da temporada passada. Eu acho que eu não vejo nenhum time jogando a bola que o Houston Rockets jogando na temporada passada, mas tem mais time em quantidade, pelo menos. Tem mais time em quantidade, tem propostas diferentes, né? Ele fala do Bucks, tem jogadores longos, tem alguém que conseguiria fazer um estrago no Golden State individualmente. O problema do Golden State é justamente o fator coletivo, é a cultura, então... Sim, sim. Bom, continuando aqui, o Manuel de Oliveira pergunta de que forma a ausência na pós-temporada afeta o hype do papai LeBron. Não sabia que ele era filho do LeBron, Felipe. Você sabia disso? Tem muita gente que se denomina aí filho do papai LeBron, né? E já pensou se o LeBron tivesse que pagar pensão pra todo esse povo? Ele continuaria rico. Bilionário, provavelmente. É. Mas você acha que afeta o hype? Cara, eu acho que o LeBron é um cara que, assim, se a gente formular um cenário em que ele vá sair ou que ele seja trocado, todos os times vão querer o LeBron. Exato. Mas eu acho que tem dois cenários. O legado dele não é manchado ainda. Não vai ser manchado nem se ele não for mais para os playoffs até o fim da carreira. Ele pode não ser tão grande como todo mundo achou que poderia ser, mas o legado dele já tá pronto. Não tem mais o que falar. Mas eu acho que a curto prazo pode ser que, não tanto pelo fato dele não ir para os playoffs, mas a galera não queira ir pro Lakers. Porque tá uma bagunça lá, né? Isso. O legado dele realmente não vai mudar. Não vai mudar. E lembrando também que todos os grandes jogadores aí têm suas pequenas manchas na carreira e que isso no longo prazo, assim, de como a gente lembra eles, acabou não afetando. Exatamente. Eu vi um fato nessa semana que o próprio Kareem Abdul-Jabbar, a primeira temporada que ele chegou no Lakers, ele não foi para os playoffs. Então, ele ganhou 5 títulos lá nos Lakers. Então, não acho que o LeBron vai ganhar 5 títulos, mas vale lembrar disso também. O Jefferson Liberato fala do D'Angelo Russell. Se ele merece um MIP, ele fala sim ou claro. Olha, eu não colocaria tanta certeza nele, mas ele já tá criando uma ponta de dúvida na minha cabeça, Felipe. Faz sentido, ele tem aquela coisa que a gente fala que a NBA adora, que é a narrativa, né? A narrativa da superação, a narrativa de ter conquistado algo. Eu também ainda sou bem reticente, porque eu acho que em termos de evolução de uma temporada para outra, tem jogadores que merecem mais destaque. Por enquanto. Porém, eu acho que não é um absurdo a gente falar de D'Angelo Russell como um MIP. Eu acho que, pra mim, o principal MIP ainda é o Pascal Siakam. Só que a diferença dele pro D'Angelo é que
muita pouca gente imaginava que o Siakam ia virar esse jogador. O D'Angelo ainda tinha mais gente que imaginava que ele podia virar esse jogador. Talvez não tanto quanto ele virou. Não tão rápido quanto ele virou. Mas existia uma expectativa em cima do D'Angelo, né? Sim, sim. Até com base na desorganização do Lakers, que a gente foi vendo durante as temporadas, a gente começava a pensar, pô, mas o Lakers tá errando tanto. Será que eles não erraram com o D'Angelo Russell? Mas isso é óbvio, né? Aí, com o tempo, a gente foi... É aquilo, aquele negócio, a gente achava que ele errou no momento que fez a troca. A gente só teve a certeza ao longo do tempo, porque você nunca dá um jogador do calibre do talento do D'Angelo Russell só pra limpar a cap. Me desculpe, você arranja outra forma. Você conseguia arranjar outra forma de limpar a cap sem precisar dar o D'Angelo Russell. Concordo plenamente. Bom, o Marcos Jeré pergunta: Magic Johnson é o maior culpado desses desastres da temporada do Lakers? E por que sim? Eu acho que ele já respondeu a pergunta dele, né, Marcos? Mas você acha que o Magic Johnson é o principal culpado? Cara, eu acho que ele tá no topo. Eu não colocaria só o Magic Johnson, eu colocaria a gestão do Lakers como um todo. Eu colocaria na diretoria como um todo. Ele tá nesse bolo. Ele tá entre essas pessoas, mas eu colocaria um esforço coletivo pra fazer cagada. É aquilo mesmo. Eles tinham tudo pra dar certo, só que se esforçaram pra dar errado. A minha aposta de executivo do ano foi no Pelinka, lembrando. Nossa senhora. Ainda bem que não foi dinheiro que você apostou, né, Felipe? Mas graças a Deus que não foi dinheiro. O Antônio Queiroz pergunta: olhando pelos resultados recentes, o que o Rockets precisa fazer para bater o Golden State em uma série de playoffs? Trazer o Ariza de volta? Bom, eu não consigo definir o que eles precisam fazer. Primeiro, eles precisam ter todo mundo saudável. Porque vale lembrar que o Rockets quase bateu o Golden State Warriors na temporada passada. Teve a poucos pontos de vencer essa série por 4-2. Tem que lembrar disso. E se o Chris Paul não lesiona, de si o inferno tá cheio, né, Felipe? Mas se o Chris Paul não lesiona, talvez a gente não falasse tanto mais da dinastia do Golden State Warriors agora, né? Sim, sim. Aqui é aquele negócio. O Rockets foi um time que acabou se acertando um pouquinho melhor no decorrer da temporada, né? A gente lembra como o começo foi pífio. E é um time diferente do time da temporada passada. Com certeza. O estilo é completamente diferente. Agora é o Harden no Hero Ball. Você manda no Harden que é sucesso. Isso, a gente tá vendo, inclusive, algo... A gente viu uma evolução impressionante na atuação dele na defesa, né, cara? O Harden melhorou de todo canto. Muitas pessoas devem perceber, mas a gente, diferente de muitos críticos do Harden, a gente gosta pra caralho do Harden. A gente gosta muito. Eu tenho até uma pelúcia do Harden, então... Exatamente. A gente apoia já os MVPs do Harden desde antes dele ser MVP, né? Sim. Mas é que é diferente porque a gente tinha no Houston do ano passado um jogo muito mais coletivo. Que muita gente conseguia arremessar de 3, de longa distância, muita gente participava. Agora não, agora é o Iso Harden. Harden. Realmente, antes nem só o Ariza, né? Você tinha um Bahamut que carregava um piano, o PJ Tucker que entrava bem, o próprio Nenê quando entrava era super eficiente. Sim. Tem o PJ Tucker, né? O PJ Tucker continua lá. Mas é difícil falar nisso, porque eu acho que o grande mérito desse time do Houston Rockets é conseguir o mando de quadra. O resto que vier é lucro. Se chegar na final é lucro. Concordo. O Daniel Chinen, em um possível encontro nos offs do leste entre Indiana e os outros 4 favoritos, acham que o Pacers, mesmo sem Oladipo, conseguiriam bater algum dos outros 4 numa série de 7 jogos? Por quais razões? Cara, a gente fez até um vídeo do Pacers falando sobre que eles são realmente surpreendentes. Eu acho que o time do Pacers, pra mim, é a maior surpresa dessa temporada. Conseguir continuar lá no topo, mesmo sem o Oladipo. Eu diria que daria pra bater o Celtics, porque o Celtics é muito inconstante. É o que eu vejo. E talvez o Philadelphia... Mas eu acho que o Philadelphia já se arrumou até lá. Mas as razões... Eu acho que é porque tem muita gente que consegue jogar. Não tá na mão de uma pessoa só, né, Felipe? Isso. Pra mim,
Contra Bucks, contra Raptors, não vejo possibilidade. Eu também não. Porque a gente está falando de times que têm jogadores decisivos e que têm treinadores que estão em momentos muito bons, né? A organização coletiva do time está muito boa, os times em si são completos. Os que você citou, eu até veria o Pacers fazendo uma carga em cima do Fila, mas não penso que eles consigam passar. Talvez contra o Celtics, mas eu tenho também minhas ressalvas, porque o Celtics pode ser um time que pode embaçar num playoff do nada, né? Sim, mas eu vejo que eles podem conseguir. Sim. Com o sim. Pacers e com o Phila eu vejo ainda não pelo elenco, porque o elenco dos dois é sensacional. Só que eu vejo ainda essa inconstância que o Pacers é constante. Isso. Eles deram uma caída muito, porque é óbvio que eles não iam conseguir manter o nível por tanto tempo, mas eu acho que é por aí. Eu acho que eu vejo eles tendo chance contra esses dois. Apesar de eu achar também que, por exemplo, Philadelphia pode vencer o Bucks ou o Raptors, ou o Celtics pode vencer o Bucks ou o Raptors. Sim, sim. Mas eu acho que é isso. O Antônio pergunta, desses times das conferências leste e oeste, que estão fora dos 8 primeiros, tantos que têm chance de classificar e tantos que já estão eliminados, qual deles vocês acham que tem mais potencial para fazer uma boa temporada na próxima temporada? E o quão longe vocês acham que essa equipe pode ir? Que pergunta complexa do nosso mano Antônio, né, Felipe? Olha só. Essa confundiu a minha cabeça aqui. Vamos ver quem tá fora, né? Isso. Na Conferência Leste a gente tem no momento Magic, Hornets, Wizards, Hawks, Bulls, Cavaliers, Knicks. Esse na Conferência Leste. Na Conferência Oeste a gente tem o Kings, Wolves, Lakers, Pelicans, Grizzlies, Mavericks e Suns. Quem você acha, Felipe? É meio difícil de pensar, né? É uma pergunta difícil mesmo, cara. Pensando que não vai se reforçar. Eu gosto de apontar bastante pro Dallas, que o Dallas tá forçando o tank. A gente sabe que esse time do Dallas poderia ir melhor. Eu gosto de pensar no Kings. E o Bulls tem bastante chance de melhorar. E o Hawks também. Mas a gente também tem que lembrar que o Pelicans vai mudar, que o Anthony Davis eu acho que não passa dessa off-season. O Lakers vai mudar, com certeza vai chegar alguém lá. E tem que ver pra onde o Zion vai, né? Isso, você tem, inclusive, tipo, um dos piores times dessa temporada, né? O Phoenix Suns, não é um time que não tem sua estrela, né? Eles já têm um cara num calibre de Devin Booker, então imagine que se junte um cara, um diferencial como o próprio Zion, né? É um time que já numa próxima temporada pode trazer resultados bem mais interessantes. Tem o Knicks também, né? O Knicks também, esqueci de falar, que o Knicks que vai trazer Will Chamberlain, Bill Russell e Magic Jordan, né? Que é o Magic Johnson com o Michael Jordan. É uma junção dos dois. É um clone chinês. Agora a gente tem a pergunta do Burrito Assassino. Hoje, qual time do leste chegaria mais perto de bater o Warriors? Bucks ou algum outro? Eu acho que o Burrito quer que a gente responda o Bucks. Porque eu acho que algum outro não seria o que ele gostaria que a gente responda esse, né? Bem tendenciosa essa pergunta, eu acho, hein, Burrito? Tentou manipular a gente legal aqui. Mas ele manipulou muito bem, né, Felipe? Eu acho que ele tá certo e é o Bucks que tem mais chance. É um ataque muito fodido que eles têm. O Giannis Antetokounmpo é um jogadorzaço. Eu até tô em dúvida, eu já cravei o Harden como MVP aqui. Eu tô em dúvida se eu cravo o Harden ou se eu falo do Giannis agora. Eu tô em dúvida disso. Mas eu acho que é o Bucks, né, Felipe? Concordo com você. Eu acho que não tem... Você tem toda essa organização do Bucks, você tem tipo essa parte coletiva, ofensiva que você precisa ter para enfrentar um time como o Warriors, e você precisa ter um definidor. E é bom lembrar que a gente já não está falando mais de um Giannis que simplesmente é um impotente de longa distância. Ele está começando a matar a bola. Eu tenho medo disso. Eu realmente tenho medo disso. Se ele conseguir matar a bola, meu amigo, ele faz 25 pontos por jogo só com cesta de 2 pontos. Se ele mata a bola de 3, se ele faz, sei lá, umas 2, 3 bolas de 3 por jogo, aí, ó, já passa dos 30 pontos por jogo, 15 rebotes por jogo, 8 assistências por jogo.
Não, ele vai quebrar, ele vai ser esse tipo de jogador. Tem muita gente comparando, né, o impacto dele com o impacto do Shaq, né? Que é uma comparação só de stats também, né? Não, obviamente. Que é aquele negócio que a gente até postou no Twitter, que é a comparação nível Tad Young. Nível Tad Young, é a mesma energia de Tad Young. A mesma energia, muito bom. Bom, a última pergunta do YouTube é do Emanuel Farias. Qual seria o motivo dessa queda de rendimento do Oklahoma City Thunder? E aí, Felipe? Qual seria o motivo? Cansou, né? Cansou, cara. Infelizmente aí tem um limite até onde você consegue, o Paul George conseguiria também ir levando esse time, né? O engraçado é que o Oklahoma City Thunder caiu de rendimento, só que o rendimento do Westbrook melhorou. O Westbrook tá jogando muito bem no final da temporada. Ele tá carregando esse time. Paul George entrava na disputa para MVP, eu acho que o Paul George daqui a pouco ele nem entra no top 3, mas se Deus for justo, e eu acredito que ele seja, Felipe, o Nikola Jokic entra nesse top 3, que tá merecendo. Amém, irmão. Amém, irmão. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa, não sei, eu acho que chegou no limite. Conseguiram defender o Paul George. O Paul George estava numa sequência quente, mas não tá mais, né, Felipe? Sim. Coincidiu muito bem com os aumentos de estatísticas do Westbrook, né? Isso daí, aliás, não coincidência, né? A gente sabe que isso é um efeito mesmo. Foi logo após também a parada do All-Star Break, né? Então, assim, a partir do momento que o jogador que está conseguindo, tanto individualmente quanto no envolvimento geral, ele está conseguindo fazer você obter certos resultados, se você muda a estratégia disso, o próprio time não vai conseguir se adaptar. Eu diria que o Paul George deu uma esfriada e o Westbrook melhorou justo no momento que ele precisava melhorar. Eu acho que foi isso. Não acho que a crescida do Westbrook é o que está fazendo o time cair. Que tem muita gente que acha isso. Em algumas temporadas, eu acho que o excesso de stats do Westbrook fez o time do Oklahoma ser pior do que deveria ser. Mas, nesse momento, eu acho que ele tá fazendo o time... Ele tá fazendo o que tem que fazer, né? Porque ele melhorou os status de aproveitamento, de acerto, tudo assim. E eu acho que é isso, né, Felipe? Sim, Aqui, com todo mundo podendo ter acesso às estatísticas, né? A galera gosta de tentar fazer suas próprias comparações e acaba, não levando em conta muita coisa. Sim. Você quer comparar só a estatística, o Westbrook melhorou agora e o OKC tá indo mal, então a culpa é dele. Correlação. Só que eu acho que, na verdade, o OKC estaria pior se o Westbrook não tivesse melhorado. Estaria ainda pior. Então, sova que eles tomaram do Golden State, né? Exatamente. Bom, agora a gente vai para as perguntas do Twitter, Felipe. Primeira vez que a gente a gente pede perguntas no Twitter, hein, Felipe? E a gente recebeu. Recebemos mais perguntas do que imaginávamos. Mas recebemos perguntas e era o que a gente queria. Queríamos muitas perguntas. A primeira pergunta é do Cavalim Rafaliers, o Half Cavs, que eu acho que é uma homenagem ao Rafa Moreira, bro, que bebe lean, que entrou naquela onda de perfis com nomes de celebridades. Que o Rafa Moreira é uma celebridade. Caso você não saiba, eu também não saberia. Quem que é Rafa Moreira? Rafa Moreira. Quem que é Rafa Moreira, Cavalinho e Rafa Lears? Nos diga quem que é Rafa Moreira. Eu acredito que seja uma celebridade. Mas ele pergunta, até onde que o Spurs pode chegar? Acham que dá pra fazer um estrago nos offs? Não duvido nada de pop. Emoji de olhinhos. E o Spurs, hein, Felipe? O Spurs tá com uma sequência do quê? De 9 vitórias? Chegou a 9? Eu acho que chegou a 9. O Spurs tá com 9 vitórias seguidas. 9-1. Popovich é foda, né, Felipe? Acho que a gente falou já desde os nossos podcasts, tudo de pré-temporada, né? A gente não duvida da capacidade do Pops de fazer um time pior do que ele começou, chegar longe. E também, sempre bom lembrar que o Spurs tem um jogadorzaço pra conseguir. Tem 2, né? 2, exatamente. DeMar DeRozan e Jacob Poeltl. Brincadeira, é o LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge que é que nem vinho, né? Com o tempo só melhora. Isso ali.
E lembrando que muita gente pegou no pé dele, né? O próprio Popovich pegou no pé dele. Isso. Deu certo. Não, Cara, o Popovich pegou no pé do Ginobili. Popovich pega no pé de todo mundo, né? É, exatamente. E vê que isso dá resultado, né? Cara, eu acho que eles conseguem até uma semi... Eles podem até chegar no final de conferência, né, Felipe? Nunca duvido de nada, cara. Do Spurs eu não duvido, cara. É um time que pode acabar em 8º lugar. Mas também pode acabar em segundo desse jeito. É. Tá bem difícil de prever alguma coisa desses Spurs. Bom, agora a gente vai da pergunta do Minnesota Timberlake, que é no @minetimberlake. Vocês acham que hoje em dia temos bola de 3 excessivas? O que vocês fariam pra mudar isso? Você acha, Felipe? Eu não acho. Eu acho bonita umas bolas de 3. Eu não gosto. Eu não sou muito fã desse jogo, tipo, simplesmente perimetral. Eu gosto muito de ver coisa acontecendo lá dentro, pivô demonstrando skill, não só, tipo, pra passar a bola pra fora, esperando backdoor, num corner lá, num chifre, né? Mas fazendo a jogada lá mesmo, colocando o outro, dando uma aula. Porém, eu não acho, o que a gente vê, gostando ou não, tipo, é a evolução, é a maneira que a NBA se adequou às táticas, a evolução tática do próprio basquete, através de uma matemática simples. É um ponto a mais. É um ponto a mais. É simples. Mas eu acho que, tipo, eu não faria nada pra diminuir, porque isso não impede que a gente tenha jogadores como Giannis Antetokounmpo e Ben Simmons serem dominantes, mesmo sem saber arremessar de 3. Isso, exatamente. A gente tem perfis diferentes surgindo que vão se adaptando a esse modelo, né? O que possibilitou um jogador como o Jokic, por exemplo, chegar ao ponto que ele está chegando hoje é porque você tem a valorização desse movimento do perímetro, né? Ele consegue sair, ele consegue fazer jogadores circularem em volta dele, então tudo que a gente vê hoje, inclusive os jogadores que a gente mais gosta hoje, é reflexo do... Sim, sim. Um jogador como o Luka Doncic talvez não tivesse tanta chance se fosse um jogo só dentro do garrafão. Exatamente. Perfeito, cara. Mas a gente tem que entender que, tipo, jogo de cesta de 3 tendo sido influenciado não é só o Houston Rockets da temporada passada. Não é só o corre, arremessa. Não é só isso. Ele possibilita muitas outras coisas. Ele possibilita, por exemplo, a gente tem que formar, não a gente, né, porque a gente não forma porcaria nenhuma, mas a NBA tem que formar defensores muito mais versáteis. Porque antes, pra defender, você precisava defender dentro do perímetro, dentro da zona pintada. Hoje, isso não resolve, porque o jogo é fora, você tem que saber defender fora e dentro da zona pintada. Sim, e eu acho que esse modelo também a gente está vendo mais claramente o que é ser um bom defensor individualmente. Sim. Porque antes você tinha eu acho que tinha muitos defensores que eram definidos por estatísticas, por muitas coisas assim. E hoje eu acho que a gente, além das estatísticas, a gente vê claramente quem é o cara que tá se ligando nas trocas, quem é o cara que tá conversando com o time. Normalmente, os principais líderes do time são os melhores defensores do time. Sim. Exatamente. Concordo plenamente com você, Felipe. Bom, a gente vai agora à pergunta do Jorge Aragão é Deus, que é o @Felipe Knop. Eu acho que é Felipe Knop. Ele pergunta: o que vocês acharam do grupo do Brasil na Copa do Mundo? Vale lembrar que o grupo do Brasil é Grécia, Nova Zelândia e Montenegro. O que você acha, Felipe? Eu acho que qualquer grupo do Brasil ia ser difícil, porque a gente tá numa entre-safra muito brava nesse momento, né? Exatamente. E também lembrar que, por mais que a gente sempre tenha críticas a fazer sobre o trabalho de um treinador, a gente também tem que ter o pé no chão para entender o momento em que ele está sendo introduzido na seleção. Como você falou, a gente está numa entre-safra, então a gente está nessa dificuldade de tentar equilibrar uma seleção com jogadores que podem já transmitir resultados, com jogadores que a gente tem que acostumar com esse ambiente. Então, por exemplo, essa Copa do Mundo, inclusive contra seleções aí que vão vir muito melhor consolidadas, né? Sim. A gente tem um Montenegro que
Tem uma dupla de pivôs muito boa, que é o Vucevic e mais um cara que eu não me lembro. A gente tem a Nova Zelândia que, se trouxer o Steven Adams, vai ser um terror no garrafão e pode complicar para o Brasil. E a gente tem a Grécia, né, que é uma baita seleção desde sempre. E agora tem possivelmente o futuro melhor jogador do mundo de basquete, que é complicado. Eu acho que dá para o Brasil passar para a segunda fase. Dá, porque o campeonato FIBA é uma coisa muito difícil. Porque a maioria dessas seleções você não consegue acompanhar elas na sua plenitude na maioria dos torneios dos amistosos. E você acompanha normalmente isso em campeonatos mundiais e em Olimpíadas. Então a gente não sabe o que esperar desses times. Mas eu diria que se todo mundo vier completo, o Brasil provavelmente não vai vir com o Nenê, porque eu acho que o Nenê não tem mais interesse em defender a seleção. Mas todos os times vier completo, só o Brasil que não tem uma grande estrela. Sim, sim, exatamente. E lembrar também que não também falar que o Brasil não vai passar de maneira alguma porque esses times têm estrelas de NBA. Isso. Às vezes, essas seleções que têm jogadores individualmente brilhantes, que vêm de NBA, que destroem nos seus times lá da NBA, eles normalmente, muitas vezes acabam só transmitindo estatísticas mesmo para o time, mas o time acaba não obtendo sucesso. Exatamente, porque o basquete FIBA, apesar do basquete, jogadores da NBA normalmente são muito melhores que qualquer jogador do resto do mundo, obviamente. Mas o basquete FIBA é um basquete diferente do basquete da NBA. É quase outro esporte, tem outras regras, tem outras dimensões de quadra. Muda o jogo. Mas eu acho que o Brasil tem chance de passar de um segundo colocado. Mas aí, meu amigo, a gente tá ferrado porque a gente enfrenta os Estados Unidos na outra fase. Aí, tchau. Pode vir com o time C ou D dos Estados Unidos que não temos chance. Não, pode trazer um time universitário que a gente não tem chance. Aí eu já não sei tanto, né? Depende do nível universitário. Porque às vezes o universitário faz muita cagada, né, Felipe? Não, universitário... Vai saber se o universitário não saiu de uma cervejada. Vai saber se o universitário não fez uso de uma substância ilícita. Eu tô sugerindo que tragam os universitários de alta performance dos Estados Unidos, né? Mas... Se a gente for montar um campeonato mundial aí com universitários... Acho que o Brasil teria menos chances ainda. Porque eu acho que os universitários nem iriam comparecer às competições direito. Grandes universitários brasileiros. Não, mas brincadeira. Valorizamos muito a universidade brasileira, que está em descrédito por conta da política atual. Com certeza. É muito mais. A gente só não valoriza muito a juventude. Porque a juventude gosta de utilizar substâncias ilícitas. Bom, o Jorge Aragão é Deus, o Felipe Knop pergunta mais uma vez motivos para Montrezl Harrell ganhar o MIP dessa temporada. Cara, eu acho que ele não ganha, mas ele pode muito bem ser o terceiro colocado nessa disputa, porque eu acho que essas duas vagas são de D'Angelo e Siakam. O terceiro ele pode entrar, mas é muito também porque o Harrell ele era um jogador bom, um jogador que todo mundo achava que ele podia ser bom. Só que eu acho que não achavam que ele ia ser tão bom quanto ele é nessa temporada, e nem tão rápido assim. É basicamente isso. E ele teve uma evolução estatística muito boa. Muito bom. Ele tem decidido jogos saindo do banco. Sim, ele realmente tem um perfil de jogador que mais evoluiu, né? Ele tem, essas características de um Jimmy Butler da vida, que em todas as temporadas até um determinado momento ele evoluiu estatísticas. Sim. E ele é jovem. Ele é jovem e ele também participou ativamente, né, sendo uma peça importante, um protagonista em um time que surpreendeu muito durante a temporada. Sim, o Clippers é outra grande surpresa. Eu acho que só não é mais surpresa que o Pacers, mas... Claro. Porque o Clippers melhora quando o time é desfalcado. Eu acho que se tirar agora o Gallinari, o time melhora. Se tirar o Lou Williams, o time vai melhorar mais ainda. Não faz sentido. Mas... ele é puramente estatística e é também a importância que ele tem, porque muitos desses jogos são decididos por causa do Montrezl Harrell. Concordo. Mas eu vejo ele com mais chance de ganhar o prêmio de sexto homem. Apesar de eu achar que vai ser o Lou Williams de novo. Nessa parte de sexto homem, eles acabam valorizando muito essa questão da produção de pontos, né? Dá pra dizer que o Lou Williams é o falso sexto homem?
Na verdade, o Clippers, os dois são falsos sexto homem ali. É, exatamente. Você tá tentando trazer o falso 9 pro basquete, É o falso Heitor? 9, falso 9. Mas seria engraçado, né, se dois caras do mesmo time concorressem ao prêmio de sexto homem. Porque não tem como ter dois sextos homens no mesmo time, né? Seria engraçado, e o mais engraçado ainda é que os dois merecem. É, porque um é o melhor sexto homem e o outro é o melhor sétimo homem da NBA. Bom, falando do Clippers, o Gustavo Martins pergunta: Shamet pode ser um dos maiores arremessadores da história? Rapaz, Pode. pode. Hashtag empolgou, né? Mas pode. Pode. Tá na primeira temporada, tá muito bem, tá surpreendendo. Arremessa bem pra caralho. É um baita de um gatilho. E pode. Só que, cara, precisa, tem um caminho aí pra percorrer. Sim, eu acho que assim, por ele ser jovem, por ele estar tendo resultados, por ele estar produzindo cestas de 3 desde agora, Pode. ele, estatisticamente, ele pode, com certeza. Tem mais chances, inclusive, de ser estatisticamente do que a parte mais passional, né? A parte mais subjetiva, que a gente fala sobre ser o melhor arremessador. Mas, assim, tem tantas ressalvas. Ele é muito jovem pra gente tentar colocar alguma ficha nele. Sim. Vamos para mais uma pergunta do Jorge Aragão é Deus. Eu acho que é a última pergunta que ele mandou pra gente. Pensando em playoffs. O que o Clippers tem que fazer para parar o Warriors? Dobrar no... Nossa, agora que eu entendi que ele tá falando do Clippers parar o Warriors. Olha só. Que insanidade. Dobrar no Curry, marcação por zona, marcação mista dobrando no Curry ou no Durant? Como que tá o confronto Clippers e o Warriors nessa temporada, Felipe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Clippers não tá tão mal assim. Cara, a gente pode pesquisar isso daqui. O Clippers versus Warriors. Vamos ver. Essa me pegou de calça curta, Felipe. Eu tenho aqui, ó. Foram 3 partidas até agora. Certo. 1 vitória e 2 derrotas. Pro Warriors. Isso. O Clippers Não, venceu uma vez. Clippers venceu uma vez e o Warriors venceu 2. Eu acho que existe a tática do laxante. Colocar laxante na comida do Warriors. Copa de 78. Exatamente. Existe a tática da água batizada. Existe... Eu acho que pra parar o Warriors, o Clippers precisa, em pelo menos 4 jogos da série, fazer mais pontos do que o time do Golden State. Mas não, é muito difícil o time do Warriors. Eu não consigo pensar o que taticamente conseguem. Porque eu acho que eu não diria dobrar no Curry, mas eu tentaria colocar o Beverley no Curry. Isso com certeza. A princípio, pelo menos. Deixa eu pensar aqui mais. Não, na verdade eu colocaria o Shai no Curry, o Beverley no Durant. O Clay precisa de passe pra fazer. O Clay não é muito bom no ball handle. E eu fecharia com quem? Talvez eu protegeria bem o Zubat no garrafão, porque ia pegar algum rebote. Porque ia sobrar bastante pro Draymond Green arremessar. E o Draymond Green não é tão bom mais na cesta de 3. E ainda tem o Cousins, aí já ferrou, mas... Não, você vai complicando, porque aí você coloca, por exemplo, um Beverley em cima de um Durant. O Durant é um cara extremamente difícil de marcar, porque por mais pressão que um grande defensor possa fazer ele é muito alto. Ele utiliza aquele arremesso bizarro, alto dele. Sim. Beverley é um excelente marcador, né? Mas, sim, é muito difícil. Bom, agora a gente tem uma pergunta do Lucas Nepomuceno, o @Nepopop do Café Belgrado. Grande Nepopop. Ele fez uma pergunta difícil agora. Uma baita pergunta. O seu objetivo é eliminar o Warriors e você pode colocar um jogador que não vai aos playoffs em um dos times que irá aos playoffs, menos no Warriors. Isso é interessante, né? Porque a gente, por exemplo, poderia pegar um Alex Caruso e colocar no Warriors de titular pra eliminar o Warriors. Seria uma boa tática. Não, ele se protegeu bem, inclusive ele colocou adendos, né? Ele faz a pergunta, qual jogador você colocaria e em qual time? Ele colocou adendos que não vale o LeBron James, porque ele tá se poupando nesse universo paralelo, e não vale o Anthony Davis, porque seria tampering nesse universo paralelo. Olha só. É bem difícil essa pergunta. Mas vamos ver Muito que bom. times não vão aos playoffs por enquanto. A gente tem o Kings, a gente tem o Timberwolves, a gente tem o Lakers,
a gente tem o Pelicans, a gente tem o Grizzlies, a gente tem o Mavericks, a gente tem o Suns. Isso na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, a gente tem o Magic, o Hornets, Wizards, Hawks, Bulls, Cavaliers e o Knicks, Felipe. Vamos pensando em algumas sequências. Eu acho que os melhores times, com certeza, a gente vai ter que mexer nos times de cima, talvez. Eu acho que a gente pode pensar, talvez a gente pode mexer no Pacers, que o Pacers está sentindo a falta do Oladipo. Com certeza, com certeza. Eles têm alguns jogadores aqui, eles têm, né, esse espaço de decisão que poderia ser tomado por alguém. Com certeza, com certeza. Bom, eu vou fazer talvez... Tô pensando se eu faço o que eu... Você tem algum palpite? Eu tô matutando aqui algum. Eu pensei pros dois times do leste aqui, aliás, não os dois times do leste. Tanto pro Pacers quanto pro... dois times do leste, mas não os de topo, né? O Pacers e o de topo, que é o Milwaukee. Que na parte de baixo a gente tem dois times que não estão bem, que eu poderia tranquilamente tirar as estrelas deles, e que com certeza fariam esses times jogar mais. Que são Washington e Phoenix, que eles têm dois shooting guards fenomenais que poderiam entrar nesses times. Devin Booker só arremessando ali? Isso, porque a gente fala, quando a gente fez o draft, né, imaginando um cenário em que você tem um jogador para controlar mais a bola, que você poderia deixar o Devin Booker se movimentar mais sem a bola, ficar livre em alguns momentos, seria uma coisa bacana para o Milwaukee, principalmente. Sim, sim. E você tem um Bradley Beal que, pelo amor de Deus, esse time de Washington de hoje não merece um Bradley Beal. Não mesmo. Nem o Bradley Beal merece ficar nesse time do Washington. Eu tava na minha dúvida, Felipe. Por quê? A gente tem um dos melhores defensores de toda a NBA no Pelicans. Eu pensei, de alguma forma, você acha que o Jrue Holiday funcionaria de small forward? Ele é alto bastante para ser um small forward baixo, mas eu tenho... Depende da combinação de marcação. Acho que dá pra usar ele como um wing, né? Como um wing. Eu pensei em colocar o Jrue Holiday no Houston Rockets, Felipe. Concordo. Eu acharia que daria um caldo legal esse Jrue Holiday no Houston Rockets. E emulando, de certa forma, um Trevor Ariza. Não é nem de certa forma, não é pra emular o Trevor Ariza. Mas poderia dar bom, hein? Sim. Porque ele traz muito mais do que o elemento da defesa, né? Sim. Ele é um jogador com uma puta visão. Ele é um jogador também que, em determinados momentos, principalmente num playoff, em que você vai precisar ter alguém para dividir alguns momentos de pontuação com a sua principal estrela. Seria interessante isso. Sim. Poderia ser interessante, né? Poderia ser interessante. Concordo contigo, cara. Eu pensaria também, talvez, colocar o Kemba Walker no Detroit Pistons, porque não que vai bater o Warriors, né? Eu acho que... Mas o Pistons tá melhorando muito, o Reggie Jackson, aquela âncora que fica puxando o time pra baixo. Eu pensaria nisso. Você falou do time do Bucks. Eu colocaria Lauri Markkanen no time do Bucks. Seria muito bom, esse time do Bucks com Lauri Markkanen. Seria outra opção de arremesso de longa distância, que eu acho que adicionaria um arsenal além do que eles já têm, trazendo o Giannis um pouco para trás, saindo do power forward. O Kemba não seria uma opção pro Pacers também? Kemba poderia ser. Eu acho que o Kemba encaixaria no Pacers também. Sim, fazendo bastante a função do Oladipo. Apesar do Oladipo encaixar mais nesse time, mas Sim. Poderia ser. A gente também pode pensar em outro, que eu acho que você vai ficar muito feliz. Luka Doncic no Denver Nuggets. Absolutamente. Concordo. Mas o Jrue Holiday também poderia encaixar nesse time do Denver Nuggets, eu acho. Sim, fazendo algum papel parecido com o do Gary Harris e muito melhor. Não Sim. muito, né? Mas melhor. Sim. Eu diria que até muito melhor, porque ele tem a mais proeza ofensiva que o Harris. Sim. E você acha que no Spurs poderia ter alguém que poderia encaixar? Cara, o Spurs talvez... Spurs, vamos pensar aqui. Vamos pensar nesse time do Spurs. Quem que tá ficando fora? Você tem um Lakers com seus jovens, né? Um Brandon Ingram. Já que o LeBron não pode, porque ele tá se poupando.
o Kemba, mas eu acho que o Kemba não. Você tem o Bill. O Bill poderia ser interessante, mas o backcourt deles tá legal. Eu pensei no Towns no Spurs. Só que o Towns não defende e o Aldridge também não defende. Ficaria bem exposto. Bem Bem exposto. exposto esse time do Suns, do Spurs. E talvez, deixa eu pensar aqui. Talvez o Mike Conley nesse time do Spurs. É um upgrade imenso na armação. Você fazer um backcourt de Mike Conley e Derrick White. Você tem o Derrick White, que originalmente é um shooting guard, que defende. E o Mike Conley, que defende e ataca muito bem. E é mais uma opção ofensiva, junto com o DeRozan. Nesse caso, o DeRozan seria um small forward. Isso, e mais o próprio Aldridge, né? Eu acho que seria um time interessante, hein? Sim, dá. Não, acho que o Pops com um cara do calibre do Conley na mão Sim. faria um estrago imenso nos offs, cara. E o Kings? Você colocaria alguém do Kings em algum lugar? O Kings poderia ser o Buddy Hield, né? Seguindo essa linha do... Você tem times que... O Hield, principalmente na NBA de hoje, eu acho que esse tipo de arremessador cabe em qualquer time, né? Caberia no próprio Spurs, caberia no Nuggets, caberia no Rockets, caberia no Raptors. Raptors poderia ser interessante. No Sixers, talvez um Hield seria melhor que o J.J. Redick, porque traria mais pro J.J. Redick. Bom, a gente falou várias opções. E eu acho que nenhuma muito objetiva. Qual que seria o jogador, Felipe? O jogador? É. Olha só. Pra mim, eu acho que eu iria de Drew Holiday no Denver Nuggets. No Denver Nuggets? É. Não, Drew Holiday no Houston Rockets. No Houston Rockets, Drew né? Holiday no Houston Rockets. Não, eu concordo com essa sua colocação. Eu vou continuar também com o Bradley Beal no Milwaukee. Bradley Beal no Milwaukee. Muito bom, muito bom. Bom, vamos seguir agora a pergunta do Nathan, que é um Nathan Brabo DMS. Das equipes que estão no tank hoje, qual vocês acham que será um contender primeiro, Felipe? Qual que você acha? Olha só. É difícil. É difícil. A gente apontou bastante que o time do Atlanta é um dos times mais prontos, que tem um esquema de jogo mais pronto. A gente gosta também bastante dos jovens do Bulls, apesar do time do Bulls ser muito bizarro. E você tem um Dallas hoje, né? Tem Dallas, que o Dallas tá forçando o tank agora para conseguir por todo jeito a pique. E você tem também um time do Suns que tem bastante jogadores bons. Isso, e com a campanha que tem tudo para ter uma pique altíssima. Sim, sim. Eu acho que eu iria de Atlanta e Dallas. E você, Felipe? Eu iria de Dallas e eu tô apostando em Phoenix com mais algum outro jogador. Eu imagino que já a partir de duas temporadas já exiba resultados bem melhores. Bem melhores. Muito bom. Agora a gente tem a pergunta do Felipe Ferraz, que é o hitmaker, é o que produz os sucessos do Café Belgrado. Opa! Que ele pergunta Que já... qual que é o palpite da gente para ser campeão do leste e fala pra gente sair do muro. A gente tá em cima do muro? Olha só. Rapaz. Quem você acha? Falar na lata, campeão do leste, Milwaukee. Eu vou ser diferente, eu vou falar Toronto. Acabou. Saímos do muro. Ficamos no muro porque tem duas opções. Sair do muro. Mas vocês podem cobrar. Pode chegar aqui depois e falar, o Felipe não falou que ia ser Milwaukee, foi o Indiana. Olha só. Vocês não falaram que ia ser o Heitor não falou que ia ser o Toronto? Foi o Miami Heat. Pode cobrar. Bom, o Nene Gold, que é o Run as One BR42, que é o Nene Gold José Gabriel, que é parceiraço. Se o Ladipo não tivesse evoluído como aconteceu, o Capela teria ganho o Most Improved Player temporada passada? Ele mandou coraçãozinho pra mim e pra você, Felipe. Olha só, coraçãozinho de volta. Você não consegue ver, mas nós estamos fazendo coraçõezinhos. Estamos mesmo. Você acha que seria o Capela, que seria o MIP? É uma aposta, né, cara?
Cara, eu contrariaria ele e iria de Spencer Dinwiddie, que é um dos meus jogadores favoritos na NBA. Sim, sim, sim. É uma aposta válida, né? Eu acho que eu ficaria até com o Capela. Foi uma discussão, né, que se teve. O Capela merecia Sim, também estar na discussão. Eu acho que não é um absurdo. Eu acho que nesse cenário de sem Oladipo eu iria de Capela, sim, cara. seria de Capela. Eu vou de Dinwiddie, porque o Dinwiddie gosta de Dragon Ball Super. Esses são os meus critérios para escolher o Most Improved Player. Bom, o Lucas não fez uma pergunta, por isso a gente não vai ler a mensagem dele. A gente falou que só ia ler a mensagem de pergunta. Então, não fez pergunta, a gente não vai ler. O Sixers Nation, que é o Sixers Nation BR, arroba Sixers Nation BR, faz uma pergunta. Você inicia uma franquia agora e tem a chance de escolher um dos dois como FP. Quem escolhe? Embiid ou Jokic? É a mesma pergunta que o arroba Café Belgrado fez pra gente. O arroba Café Belgrado fez Embiid ou Jokic? Hashtag sai do muro. Cara, eu acho que a gente aqui não tem dúvida. É o Jokic. Jokic é o melhor pra construir um time ao redor. Concordo plenamente. Não entendam isso como uma visão tendenciosa, apesar de ser. Mas, não, cara, a gente entender que a gente monta um time com o Jokic não quer dizer absolutamente que a gente fala que ele é mais completo que o Embiid, por exemplo. Mas que ele é melhor. Exatamente. O Embiid tem uma caixa de ferramentas bem maior do que a do Jokic. Sim, só que as ferramentas do Jokic são maiores. Só que gente não está falando de pornografia nesse horário no podcast. Só que o Jokic, a atuação dele, o impacto que ele tem coletivamente e a questão cultural, né, que ele está implementando, que ele está encabeçando como um pivô, é absolutamente genial. Isso é... Representatividade, né, Felipe? Tem um gordo lá brigando pro título de MVP. Merecidamente, ele tá fazendo uma temporada brilhante Brilhante. em todos os aspectos. Subestimado. Subestimado de... Mas é aquilo, talvez se a gente já tivesse um franchise player no time e fosse escolher um segundo jogador, talvez não seria o Jokic. Talvez aí seria o Embiid. Talvez, eu acho que não. Porque o Jokic pra mim é melhor que o Embiid. Concordo. Mas, pra começar, com certeza é o Jokic, cara. Não tem como. Tanto que o Denver construiu o time ao redor dele, e o Sixers construiu ao redor do Embiid, e o Denver tá melhor do que o Sixers. Exatamente. Não, cara, o Jokic é melhor, tá melhor, vai ser melhor, e não tenha dúvidas disso, novamente, pode cobrar. Exatamente. O Wagner Vargas, que é do High Five, parceiraço, um abraço, Wagner. Como vocês acham que vai acabar a briga pelos playoffs no leste? Quem se classifica entre Orlando, Miami e Brooklyn? Essa é uma pergunta muito difícil. O Brooklyn vai pra mim. Eu aposto no Brooklyn porque seria muito da hora o Brooklyn ir. E eu acho que o time é o melhor entre os três. E também tem seu principal jogador da temporada terminando a temporada muito forte. Terminando muito bem. Grande temporada de Rodion Kurucs. D'Angelo Russell é muito foda mesmo. Mas entre Orlando e Miami, eu acho que o momento do Miami é melhor. Eu gostaria que o Orlando se classificasse porque eu gosto desse time de Orlando. Gosto muito do Vucevic. Mas pra mim, o momento do time de Miami é melhor. Teve uma crescida muito grande com a invenção de Spoelstra. Com o Justin Winslow jogando de point guard. Excelente temporada do Winslow. Em outros anos poderia entrar na disputa do Most Improved Player. Só que essa temporada que todo mundo decidiu melhorar. Mas eu acho que vai dar Nets e Miami, Felipe. Desculpa, Wagner, porque eu sei que você torce pro Orlando. E a gente tá cravando isso. Não, eu concordo com a sua colocação. Eu acho que, independentemente da inovação do jogador, né? Isso é obviamente que é um highlight aí pro Spoelstra. Mas Miami tem um treinador melhor. Tem isso também. O Spoelstra, ele é mais treinador do que o Steve Clifford no Orlando, tipo, fora que, por mais que o Orlando esteja jogadores com momentos bons e o Miami não tenha essa estrela individual,
A organização que o Spoelstra dá para times não necessariamente tão bons é fenomenal. E você tem também um fator extra-quadra do Miami nessa temporada, que é a última temporada do Wade. Last Dance. Eu acho que dá Miami. Miami tá melhor. Eu acho que tá melhor nesse momento ajuda muito, né, cara? É um momento que você tem que tá melhor, né, cara? Com certeza, com certeza. E a gente tem a pergunta agora aqui do JP Maia, que é o Pedro Maia 115, arroba Pedro Maia 115, que ele pergunta, deixa eu só fazer uma busca aqui, que ele vai perguntar os top 5 players abaixo de 24 anos, Felipe. Abaixo de 24 anos. É 24 ou 25? 24 anos. Abaixo de 24 anos. Vale 24 anos, Felipe? Falou abaixo. A gente considera 24? Porque se a gente considerar 24, tem um cara aí que tá em primeiro. Tem um candidato a MVP. Exatamente. Exatamente. Mas você que decide, Felipe. Vai ser abaixo ou contando 24 anos? Vamos abaixo, porque 24 anos tem uma galera que tá num nível muito alto. Porque com 23 não tem, né? Tem uma galera num nível muito alto, mas 24 anos você já tem um jogador de nível MVP. Bom, Felipe, eu vou fazer aqui a minha lista. Em primeiro lugar é o Ben Simmons, nos abaixo de 24 anos. Eu acho que o JP Maia, que tem uma foto de perfil com o Ben Simmons, vai ficar feliz com isso. Depois disso vem o Karl Anthony Towns na minha lista. Não é o Karl Anthony Towns, não. Vai ser o Luka Doncic, porque eu sou fanboy do Doncic. E depois vem o Towns. Coloquei o Doncic em segundo. Em quarto lugar vem o D'Angelo Russell, nesse abaixo de 24 anos. Em quinto lugar vem o Donovan Mitchell. Fechou minha lista, Felipe. E o seu? Beleza. Eu vou também, de primeiro lugar, Ben Simmons, porque acho que ele tá bem acima do resto aí. Em segundo lugar, eu vou de Karl Anthony Towns, em segundo lugar. Você tá traindo o movimento do Doncic? Vou trair o movimento para ficar um pouquinho diferente também. Aliás, não, fazer diferente. Meu segundo lugar vai ser o Devin Booker. Olha só. Vai ser o Devin Booker. Em terceiro eu vou colocar o Doncic. Em quarto eu vou colocar o Towns. Em quinto eu vou colocar, para ser diferente também, eu vou colocar um outro jogador que não entrou na sua, eu vou colocar o De'Aaron Fox. Ousado até, porque tem outros jogadores também que pode se falar, né? A gente tem nessa lista um Jason Tatum, a gente tem um Jamal Murray, Kyle Kuzma, a gente tem até mais pra baixo, né? Aqui onde a gente tá olhando, a gente Domantas Sabonis, a gente tem um Lonzo Ball. A gente tem bastante gente pra colocar aí. Tem um Landry Shamet, que é melhor que todos esses que a gente falou. Exato. Bom, o Turnover Brasil, arroba Brasil Turnover, pergunta: para vocês, qual foi a maior surpresa e maior decepção da temporada? A surpresa a gente já falou que foi o Pacers, né? Continuar lá em cima. E a decepção é o Lakers. Então, como a gente já falou antes, eu fiz a minha aposta para executivo do ano no Pelinka. Justamente porque eu acreditei que a gente já veria uma melhora muito significativa, inclusive na parte estrutural do Lakers. Sim. E o que a gente viu é uma completa... Exato. Um enunciado desastre, né? Sim. E eu quis acreditar que não continuaria. Sim. Agora a gente tem a pergunta do Cristiano Queiroz, que é arroba Cristiano com Z e com 4 no lugar do A e um 0 no lugar do O. É assim que os jovens se comunicam hoje, Felipe. É assim que as máquinas conseguem se comunicar, eles precisam de usar números para as máquinas entenderem aquilo que eles estão falando, porque os jovens são ciborgues hoje em dia, sabia, Felipe? Sabia disso hoje em dia? É assim que a tecnologia avança. Os jovens se transformaram em ciborgue. O Cristiano Queiroz é um ciborgue. Ele é um ciborgue? Se bem que a gente já colocava esses nomes de perfil assim no MSN, né? É no MSN, mas aquilo tinha emoção. Ciborgues não têm emoção, Felipe. Concordo. Ele pergunta se acha que o Denver consegue chegar às finais de conferência. Acho que sim, cara. Consegue. O que vai pesar pra eles vai ser a falta de experiência em playoffs. Que, querendo ou não, isso pesa bastante.
Inclusive, o seu principal jogador não tem experiência em playoffs, o que pesa também na hora de você precisar contar para ele com ele em certos momentos. O único jogador do quinteto titular que tem experiência em playoffs é o Paul Millsap, se eu não me engano. Não sei se o Will Barton conseguiu alguma experiência em playoffs, mas só o Paul Millsap. Então, é bem difícil. O William Dwight, que é o @Will Dwight, pergunta: para vocês existem chances reais do Golden State Warriors hoje perder o título da NBA? Eu acho que elas são mais reais do que na temporada passada. Mas ainda são bem reais. Mas ainda tá num nível bem acima da competição. Sim, sim. Eu acho que é isso mesmo. O David Rocon: quais jogadores estão tendo a melhor temporada da vida nessa temporada? Eu acho que muitos jogadores. Essa tá sendo uma temporada de superação pra muita gente, cara. Cara, vamos falar, tipo, time por time, pelo menos um jogador. No time do Bucks, é o Giannis Antetokounmpo. No time do Raptors, eu diria que é o Pascal Siakam. Não consigo dizer se é o Kawhi, mas é o Pascal Siakam. No time do Sixers, é o Joel Embiid. No time do Pacers, é o Bojan Bogdanovic. No Pacers tem uma galera, né? Tem uma galera, mas a gente exalta o Bojan, mas tem uma galera. Sabonis, Miles Turner. Sim, sim. No time do Celtics tem o Marcus Morris. Celtics é difícil, né? O Celtics é difícil porque os seus principais jogadores não estão performando bem, Sim. né? Mas eu acho que o cara que mais surpreendeu na produção foi o Morris mesmo. No time do Pistons seria talvez um Luke Kennard, um André Drummond que melhorou muito, muito. No time do Nets é quase o time inteiro, mas dá pra destacar o D'Angelo Russell. No time do Heat é o que a gente falou do Justin Winslow. No time do Magic é o Vucevic. No time do Hornets é o Kemba Walker. Isso é o que a gente poderia falar de todas as temporadas. Exatamente. No time do Wizards, quem seria do Wizards, Felipe? Tô tentando lembrar. Tony Bradley, tem o Thomas Bryant. Thomas Bryant. Eu acho que seria ele. No time do Hawks é o John Collins. Com certeza é o John Collins. No time do Bulls, Lauri Markkanen, Zach LaVine. Acho que seriam esses, o Otto Porter. No time do Cavaliers, eu nem sei quem tá jogando Cavaliers direito. Tristan Thompson, talvez, individualmente. Cedi Osman. No time do Knicks, o Dennis Smith Jr. O Emmanuel Mudiay. Realmente. É que o Knicks, os principais destaques são os rookies mesmo, né? Sim. No time do Warriors, tem alguém que tá tendo melhor temporada? Acho que ninguém. Aí eu acho que ninguém. Aí é a manutenção, né? É a manutenção. Talvez a gente pode falar do Kevon Looney. Mas quem liga pro Kevon Looney? Nem a mãe do Kevon Looney liga pro Kevon Looney. O Denver Nuggets é o Jokic. O Rockets é o Harden. O Blazers, eu acho que pode dizer que é o Damian Lillard, mas tem também o Jusuf Nurkic. No Spurs é o Derek White, com certeza. Sim. No Thunder é o Paul George. No Jazz é o Donovan Mitchell. Mas tem outros caras que estão bem lá, como o Derek Favors está muito bem essa temporada. Jay Crowder jogou muito bem. No Clippers é o Montrezl Harrell. Clippers é outro que você tem uma penca também. O Gallinari está muito bem. Kings é o Buddy Hield pra mim. Facilmente é o Buddy Hield. Mais do que o Fox até. O Wolves é o Towns. Com certeza é o Towns. O Lakers. O Lakers é difícil, hein, Felipe? Talvez pode ser o Brandon Ingram. Eu acho Ingram. O Lonzo também estava tendo uma temporada muito boa até se lesionar. No Pelicans é o Drew Holiday, talvez. A gente pode dizer. Drew Holiday tá muito bem. Sim. O Anthony Davis foi manutenção de status também. Sim. No Grizzlies, apesar dos pesares, eu acho que é o Mike Conley. É a melhor temporada do Mike Conley, eu acho. Ele começou a jogar muito bem depois que o Marc Gasol saiu. No Mavericks. Quem seria o Mavericks? Não acho ninguém aí. É um time que o principal destaque era um rookie, né? A melhor temporada do Luka Doncic na NBA. Né? Acho que cai numa coisa muito parecida com o Knicks, né? Sim. A gente pode até pensar em algum cara que é meio auxiliar ali, não sei. Max Kleber. Mas, sei lá. No Suns aí eu não acho que ninguém. No Suns não tem ninguém, não. TJ Warren tava muito bem, mas eu acho que não tá mais tão bem, não. O Pablo Med, vocês acham que existe espaço para mais futuras franquias ou franquias antigas voltarem? Eu acho que é um movimento natural.
Quanto mais a NBA sempre vai crescer bastante ainda para trazer mais gente, atrair mais mercado, ganhar mais dinheiro. A NBA quer dinheiro, né, Felipe? Sim, sim. E tem mercados muito grandes em que a NBA ainda não atua nos Estados Unidos. Sim, sim. E fora dos Estados Unidos, né? Eles querem atuar no México também, né? Isso. Uma possibilidade também. O Luiz Guilherme fala, o Celtics ainda tem chance de ir às finais, mesmo com a atuação abaixo do esperado na temporada regular? Tem, mas eu não apostaria neles. Sim, é o que eu falei. Eu acho que é um time que a gente sabe que pode embaçar nos playoffs pelas características dos seus jogadores, por a gente ter visto esses jogadores crescerem muito nos offs, mas é difícil apostar neles no momento que tem hoje, inclusive no momento que as outras franquias vivem hoje. Com certeza. O Caio Silva pergunta, o que a gente acha do Derek White? Outro achado do Popovich, hein? Grande achado. O trabalho de scout dentro do Spurs é lindo, fenomenal. Eu quero muito ver essa dupla DeJounte Murray e Derek White, cara. Tenho muita vontade de ver. Eles são muito bons. Muito bons. Muito bons mesmo. Quando esses moleques estiverem no auge e se eles conseguirem ter uma carreira sem muitas lesões, vai ser a melhor dupla defensiva da NBA facilmente. Facilmente. Pode ser uma dupla de All Defensive Team e First Team, os dois. Isso. Pode surgir um depoy desses dois Defensive Player of the Year. O Super Pepperoni acha que Pascal Siakam realmente leva o MIP? No momento a gente acha, né? Super Pepperoni. Eu não consigo ler esse nome no Rio, Felipe. Você gosta de pepperoni, Heitor? Ah, cara, eu prefiro salame. Salame é mais gostoso. Pepperoni às vezes é muito enjoativo, cara. Sim. Pepperoni só tem hype por causa da pizza. Exatamente. Que nem é tão boa assim. O Arthur Queiroz pergunta, qual o prospecto do college vocês acham que vai dar mais certo? Ah, cara, a gente já lutou muito contra isso, mas a gente entrou no hype do Zion e a gente já entrou na religião do Zion. Isso. A gente tentou manter as nossas ressalvas no comecinho, mas não dá. O cara sai lesionado e volta destruindo. É bem difícil. O Dorsey, obrigado, que é o @patriota_bjr. Dilow de volta em LA? Você acha? Nem ferrando que ele volta. Espero que não. É mais fácil Jesus Cristo voltar pra Terra do que Dilow voltar pra LA. Só se for pro Clippers. Então você tá contando com Jesus Cristo no Lakers. É mais fácil do que Dilow. Dilow só volta pra LA se for pro Clippers, eu acho. JC no Lakers. JC no Lakers. Jordan Clarkson. A gente pulou uma pergunta do Felipe Gomes. O que acham do projeto do Ballmer de uma arena própria pro Clippers e como isso pode ajudar a conquistar uma identidade própria desassociada do Lakers? Cara, eu acho que a identidade própria do Clippers já, de certa forma, existe. Mesmo que seja a identidade de ser o segundo time da NBA. Da NBA não, de LA. Mas se eles têm uma oportunidade, um projeto de crescer esse time, tem que fazer essa arena. Sim, você vê hoje que tem muitos times que já tinham arenas e estão migrando para outras, procurando alternativas mais tecnológicas até, tipo, passando para outras cidades até. E eu acho que passa por isso. Tipo, como você disse, tem uma identidade, sim, por mais que haja sempre a brincadeira do segundo time de LA. O Clippers tem uma identidade até porque nos últimos anos vem conseguindo resultados, então dá para você dizer que o Clippers é o time mais consistente de Los Angeles nas últimas temporadas, por exemplo. E é o melhor, com mais história também, né, Felipe? Com mais história, longe. Mas, obviamente, uma arena, um negócio para chamar de próprio, falar, não, aquela é a arena do Clippers, você tá passando por Los Angeles, aquilo lá é do Clippers. Com certeza. Já tem outra ideia. Bom, o Leonardo Galassi, que é o Léo Polêmico. Pô, ele é polêmico mesmo? Você vai ver o quão polêmico que ele é. Ele pergunta, MJ ou TB12? Eu pressuponho que MJ seja Michael Jordan. Isso. TB12, eu juro que eu não sabia o que era no início. Eu juro que eu pensei que seria Troy Bolton 12 em homenagem a High School Musical. Mas não é isso. Ele tá falando de Tom Brady.
Eu tô tendo que me conter aqui, Felipe, porque a gente é um podcast de basquete, não é de pique-bandeira. Com todo respeito aos fãs de futebol americano, futebol americano é uma merda. Brincadeira. Brincadeira. Não, é que futebol americano. Cara, Léo, você é um cara muito legal, cara. Mas futebol americano é uma modalidade inferior ao basquete. Porque futebol americano tem americano no nome. O basquete não é o basquete europeu, é o basquete. Basquete é mundial. Basquete canadense. É o basquete mundial. Se o futebol é americano, que é um absurdo o futebol ser chamado de futebol americano, ser chamado de futebol, né? Porque você não joga com o pé, joga com a mão, e não é uma bola, é um ovo. É a cabeça do Arnold. Mas, cara, só por isso o Michael Jordan já é superior. Isso. Brincadeiras à parte também, a gente entende, tipo, as paixões que as pessoas têm em relação aos esportes, né? A gente não gosta muito, tipo, parte dessa brincadeira é verdade, porque a gente Não gosta muito de futebol americano. não gosta de futebol A gente americano. também nunca deu muita chance, né? A gente é preconceituoso pra caralho nisso. Temos que reconhecer. Claro, mas vamos colocar uma dimensão também que entre Michael Jordan e Tom Brady, pelo que a gente pode responder, olhando por mídia, olhando por impacto na sociedade. Com certeza. Com certeza. Tipo, a gente respeita a modalidade. A gente falou brincando isso. É uma brincadeira porque... É uma simples brincadeira. Simples brincadeira. E como que você fala, Michael Jordan é uma figura muito mais importante pro mundo do que Tom Brady. Se você pergunta... faz um exercício. Vai pra rua, pega uma pessoa aleatória e pergunta quem é Tom Brady e quem é Michael Jordan. Tenho certeza que a maioria das pessoas não vão saber quem é Tom Brady e as pessoas vão saber quem é Michael Jordan. Exatamente. A gente fala de impacto cultural, a gente fala de questão de luta por direitos de igualdade entre raças, para os negros especificamente. Muito importante a presença do Michael Jordan na mídia, ele ser um cara de sucesso, tanto como atleta como empresário. Tom Brady, quando a gente fala de Michael Jordan, a gente está falando de uma dimensão muito grande. Qual que é o tênis esportivo mais almejado por todos? É um Air Jordan. É o Air Jordan. É o Air Jordan. E nada contra o Tom Brady. É um excelente marido pra Gisele Bündchen. Mas é complicado, cara. Complicado. Eu acho que não tem nem comparação. Não teria nem comparação se fosse Magic Johnson, que é outro MJ. Mas eu acho que é difícil. Nada contra o futebol americano, mesmo a gente tendo criticado o futebol americano pra caralho nos últimos 2 minutos, mas desculpa, Leonardo. Desculpa, Léo. Não deu, cara, não deu. O Daltro Júnior, que é o Daltro Júnior 16, ele pergunta qual que é o teto do D-Low. Posso fazer um hot take? Pode. MVP. Olha só. MVP. Se o Nets chegar a liderar a Conferência Leste, D-Low briga pra ser MVP. Tô vendo. Cara, colocando um cenário de Nets liderando conferência, brigando por liderança de conferência, eu concordo plenamente com isso por conta da montagem de elenco. Sim. Eu acho que... E pela qualidade do D-Low. D-Low é pontuador, ele tem carisma, ele tem uma imagem boa, ele é decisivo, ele tá em Nova York. Cara, ele tem chance de ser MVP. O Brasil Blazers fez um pedido pra eu chamar ele pro programa. Deu uma risadinha no fim. Algum dia, quem sabe, Blazers? Quem sabe se a gente faz um programa temático sobre CJ McCollum? A gente chama. A gente vai chamar. Ou sobre o Damian Lillard? Não sei. O Bichinho, que é o @ um tal de Carlos. O que acham do núcleo jovem do Kings e do Nets? Acredita que uma dessas franquias possa brigar pelo título de conferência em médio prazo? O Nets eu acho que sim. Médio prazo eu acho que sim. O Kings eu diria longo prazo. Porque o Nets eles têm espaço para conseguir trazer estrelas. O Kings ainda eles não têm cacife para trazer. Eu diria até que o time do Nets ele tá melhor montado no momento também. O Kings ainda,
tem certas expectativas em torno de o que cada jogador pode virar. Você tem tipo, um Harry Giles, você tem um Marvin Bagley, você tem jogadores que precisariam ainda provar que tem valor para o time, então o Kings tem esse momento. Enquanto o Nets, eles têm já jogadores que comprovadamente são eficientes. Você tem um John Indy, você tem um Caris LeVert, você tem já rookies se provando, como o Rodion Kurucs, que para montagem de elenco é muito importante. Você tem um Jarrett Allen. Conseguir um pivô consistente hoje na NBA é difícil. Pivô moderno, né? Isso. Pivô moderno. Então, com certeza, eu acho que o Nets tem um tempo menor aí em que já pode demonstrar mais. Eles têm espaço para trazer gente também, né? Isso. O Andy Wolf pergunta: quem que vocês acham que tem mais chance de bater o Warriors em um round de playoffs? OKC ou Rockets? Eu acho que o Rockets. Eu concordo. Continuo com o Rockets também. Por mais que o OKC tenha uma dupla, tenha um defensor brilhante, eu acho que o Rockets tem mais cacife. Eu também acho. E tem mais experiência também, né? Sim, Conta sim. muito. O Mano BO, @TRKS, que eu não sei o que significa, que é, de certa forma, um xará invertido seu, que é o @JuanFelipe24S. Olha só. Forma um xará. Fala, galera, boa noite. Gostaria de saber o que vocês acham de pessoas que param contra-ataque, @3. Deveria ser aplicada a pena de morte? Abraços. Rapaz, esse cara tá agressivo, né, o Mano BO. Mano BO tá agressivo. Mas eu acredito que no rachão é muito chato mesmo. No rachão isso é deplorável, até porque ninguém lá é um... No rachão, costumeiramente, você não tem... Um Stephen Curry. Não tem um Luka Doncic que arremessa a bola no meio da quadra e entra. Mas eu acho que pena de morte talvez não, mas... Não sei. Ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho, andar em caco de vidro, andar na brasa, Palmatória. palmatória. Não apoiamos a violência, vale lembrar disso. O Nicolas Lemuel pergunta: tá liberado hypar o Brooklyn de Low ou é só uma fase? Tá liberado. Tá liberado. Só tenha consciência de que ainda não é um time pronto, que tá numa fase maravilhosa, mas tá liberado. Isso, tá liberado aquele, cara, espera 2 aninhos. Espera 2 aninhos. O Felipe Ferreira pergunta: o que vocês têm achado do Cavs pós All-Star Break? Cara, eu preciso dizer que eu não tenho tido interesse nenhum em acompanhar o Cavs pós All-Star Break, cara. Eu acho que o Felipe também não tem tido muito interesse. Desculpa. Eu acho que o Cavs... A gente tá sem interesse em Cavs pós-início de NBA. Exato, a gente só achou interessante os movimentos que eles fizeram pra conseguir picks. Exatamente. Tipo, e também não tem tanto que se empolgar, tá? Porque são poucas vitórias. Nem o Colin Sexton empolga muita gente. Bom, O Cleveland Léo Pires. Cleveland Léo Pires. Que é o @CavsNationBR. Se o draft não tivesse Zion e RJ Barrett, pra você, como seria o top 5? Olha só. Eu não consigo... A gente ainda não montou nosso mock. A gente vai acabar fazendo episódios especiais sobre draft. Mas, cara, tem o Yamorant, tem o Ken Reddish, tem... Quem mais? A gente tem o Romeo Langford, que também é muito bom. A gente tem... Jarrett Culver. que tá subindo muito recentemente. A gente tem quem mais, Felipe? Você tem um DeAndre Hunter em Virgínia, que Virgínia tá indo muito bem. DeAndre Hunter. Já falamos 5, tá ótimo. Já chegamos num top 5. e... Felipe. Acabamos as perguntas. Caramba! Foi muita pergunta, deu pra fazer um episódio inteiro, um episódio muito bom. Falamos sobre vários times. Vários times, né, Felipe? Vários times, falamos sobre várias coisas, falamos várias besteiras também, que não pode faltar. Espero que você que gosta de futebol americano não odeie a gente, cara. Eu espero que você não pulou quando a gente tava falando aquelas coisas sobre futebol americano. Não deu um follow na gente. Porque aí depois a gente se retratou e a gente colocou o nosso ponto de vista aí, real. Real. Não que o outro seja irreal. Mas vale lembrar que o nosso podcast está disponível no Spotify, está disponível no
no Spotify você vai lá, segue a gente e manda pros seus amigos que estão ouvindo aquele Pedro, Paulo e Alex. No meio do Pedro, Paulo e Alex, acabou aquela música Sofrência. Houve um podcast de basquete. Nosso conteúdo é bom. Eu garanto que o nosso conteúdo é bom. E manda também para aquele pessoa que tá ouvindo um João. João é uma música que os jovens ouvem, Felipe. Também tá no YouTube. Vai lá, youtube.com/buzzerbeaterbr. Se inscreve no nosso canal. Dá o joinha, clica no sininho. Tudo que se faz no YouTube. Vai lá no Apple Podcasts. Dizem pra gente que se você der 5 estrelinhas e comentar no Apple Podcasts, o nosso podcast chega até o LeBron James. Você não quer fazer o teste? Vai lá, faz isso também pra ajudar a gente. E qualquer agregador ou host de podcast que você esteja ouvindo, faça lá, dá o coraçãozinho, dá a estrelinha, dá o joinha, assina o nosso podcast, que isso ajuda muito a gente, né, Felipe? Ajuda bastante e a gente tá em muito espaço, então sei que vocês... Não tem desculpa para não nos ouvir. Exatamente, não tem desculpa para não nos avaliar. Exatamente, a gente gosta de ser avaliado. Felipe, chegou aquele momento, Felipe. Manda aquela mensagenzinha inspiracional pra galera passar melhor essa semana, né, Felipe? Fala, galera. Vocês viram aí nesse episódio que a gente abriu um espaço que a gente tinha já nos nossos outros episódios, né? Que a gente liberava para todo mundo fazer pergunta. A gente viu que a gente decidiu mudar o formato, mas a gente entende a importância de se perguntar, a importância de se perguntar e de se ouvir as perguntas também, né? Acho que a gente não pode estar sempre só na parte ativa, a gente tem que também aprender a transitar para a parte passiva e criar um equilíbrio entre isso. Porém, especificamente falando sobre a parte ativa, perguntem, galera, questionem. A gente está num momento, já há um bom tempo, na verdade, não chega a ser um momento, chega a ser um período, em que tem muita informação errada, tem muita coisa, tem muito fluxo de informação errado que chega na nossa mão, que passa na nossa frente, e que muitas vezes, sem questionar, sem ter esse espírito perguntador, a gente acaba assimilando isso como uma verdade. E todos os avanços, tudo que a gente conseguiu de diferente hoje na humanidade é porque a gente tinha pessoas que não se contentaram com o status quo, mas que continuaram perguntando. Então, manda ver aí, galera. Sempre questione, sempre questione. E lembrando que não existe pergunta burra. Burro é aquele que não pergunta. Exatamente, Heitor, exatamente. Bom, é isso, galera. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do podcast. A gente se vê por aí. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, valeu, tamo junto. É nóis!